Olá, vamos continuar aqui nosso curso do ClickUp. E nessa aula eu quero falar sobre um assunto meio diferente, sobre os planos do ClickUp. Então muita gente que está começando no ClickUp ainda não sabe como é que vai ser a questão de investimento, mas eu insisto que muitas vezes o plano gratuito atende bem. Quando a gente bate o olho aqui na tela principal de preço do ClickUp, passando o mouse a gente vê que esse custa $9 por usuário. E com essa cotação atual vai ficar R$ 50 por mês. Pode assustar um pouco, você talvez esteja pensando em ferramentas concorrentes nacionais com preços menores, mas aqui o ClickUp tem um diferencial que nenhuma outra tem. E você vai se assustar. Ele tem um chamado convidado. Então você pode pagar por um usuário e ter convidado. Vou te explicar daqui a pouco o que é isso. Antes, só para você ter uma noção mais detalhada desses planos. Então nós temos aqui 4 tipos de planos. O plano gratuito para sempre, o plano Unlimited, o Business e o Enterprise. Basicamente, no gratuito, você vai ter tarefas ilimitadas, vai poder criar 5 spaces, mas pode atender muito bem se você criar um space e várias pastas, nunca me incomodou nada, eu uso a versão gratuita. Você poderá também criar visualizações personalizadas e usar 100 vezes, ok? Poderá anexar 100 megas em toda sua conta, 100 megas de arquivos apenas. Vai ter o suporte em chat online normalmente, eu nunca vi isso em planos gratuitos, aqui você tem o suporte em chat online. Privacidade, compartilhamento. Você também pode convidar os guests, os convidados, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas aqui eles precisam dar acesso completo, não dá para controlar as permissões deles na plano gratuito. Os campos personalizados com recurso legal também, só pode usar 100 vezes, então é bem limitado no gratuito. Você não pode editar permissões, então geralmente você vai ter que colocar basicamente tudo como privado e depois adicionar as pessoas. Mas dá para usar basicamente tranquilamente. Portfólio você pode usar 100 vezes, as metas você pode usar 100 vezes, não, os formulários não podem ser utilizados, mapas mentais apenas 100 vezes, dashboards, que são os painéis, apenas 100 vezes, automações, 100 automações por mês, automações de sprint não pode, o uso do Pulse Leave, que é o acompanhamento, é um outro recurso legal que eu vou mostrar depois, só pode usar 100 vezes. A sua visão de atividade só puxa um dia de histórico. Sua visão de mapa só pode usar 100 vezes. As planilhas lá na visão de tabela pode usar normalmente. A visão caixa, a visão box não pode usar. A visão timeline, que é linha do tempo, só pode usar 100 vezes. A visão workload 100 vezes também. Os sprints você pode usar. Os sprint points, que são atuações de sprint, apenas 100 vezes. Você pode colocar tempo no status, não pode. Estimar tempo granular, não pode. Passa para meta, não pode. Controlar a visibilidade de convidados, que são os guests, não pode. Reporting, que são os relatórios, você não tem opção. Limitar o progresso no trabalho, também não tem essa opção. Armazenamento na nuvem também não tem. Sem uso dos gráficos Gantt. 10 usos milestones, que são os marcos para controle. Sem uso do proofing, que é um recurso que eu vou mostrar mais para frente. A colaboração em tempo real, como se fosse um Google Docs ali dentro, pode usar, tranquilo. O uso de equipes, criar equipes no plano gratuito não pode. Dependências pode. Você configurar aqui tarefas recorrentes futuras na visão calendário, não pode. Delegar lembrete não pode. Exportar algo personalizado não pode. Definir IDs personalizadas para as tarefas, que são os códigos, não pode também. Visões padrão, protegida e privada, não pode. E visão de tudo compartilhada publicamente, que seria a visão praticamente do Space ali, que você pode compartilhar publicamente. Não pode. Rótulo branco, white labeling, não pode. O uso do e-mail no ClickUp sem usos. A parte de integração, a gente vai ter muita integração nativa que pode usar no gratuito. O rastreio de tempo pode usar. Os timesheets não. O Zapier pode. O Integromat pode. O Google Drive não. Nem o Dropbox, nem o Box, nem o OneDrive, nem o Table. Ok? Você não vai ter prioridade no suporte, vai ter que esperar um pouquinho mais. Em questão de segurança, você pode sim usar a autenticação dos fatores no plano gratuito. Entre outras coisas aqui embaixo. Tá. Quando você passa para o seu plano Unlimited, fica mais tranquilo, que ele já tira vários limites que você tem e também te dá muitas coisas. O que eu te falei lá? Quando você compra um usuário aqui, R$ 50 ao mês, você vai ganhar 5 guests, 5 convidados. Então você poderia pagar apenas um usuário e colocar mais 5 pessoas para trabalhar com você. Que os guests dá para fazer bastante coisa com eles. Eu vou explicar em uma aula só sobre guests.
Mas é um recurso muito legal, porque outras ferramentas não têm isso. Você tem que pagar, você tem 6 pessoas na equipe, pagar 6 usuários. Aqui você pode pagar apenas um usuário e usar 5 convidados. E cada vez que você paga um usuário a mais, você vai ganhar mais 2 convidados. Então, se eu comprar aqui dois usuários, eu vou poder usar 7 convidados. Eu tenho 2 usuários e mais 7 convidados. Eu posso ter uma equipe de 9 pessoas pagando R$ 100 ao mês nessa ferramenta aqui. Então é bem interessante mostrar isso. Uma outra coisa é que você vai usar aqui no dashboard, no plano Unlimited, os widgets dos dashboards são limitados. Então, para quem gosta de usar muito dashboard, seria legal usar o plano Business. A questão dos mapas mentais também é um pouco limitada no Unlimited, apenas sem uso também. A visão de atividade aqui no Unlimited ela é apenas 7 dias. A parte de automação de sprint não temos também no Unlimited, mas às vezes nem precisa usar, né? A visão de timeline, a visão de workload também está limitada bastante no Unlimited para 100 usos. Os pontos de sprint também. O recurso de timing status não pode usar. Nem estimativa granular de tempo, nem as pastas de metas. Aqui você já pode controlar a visibilidade do convidado tranquilamente. Relatório vai ter, ótimo. E muitas coisas vão ter também. A parte de proofing continua sendo sem usos. Você pode criar uma equipe. A parte de exportação personalizada não permite, nem as custom task IDs, que são os IDs personalizados de tarefas. Basicamente, o plano limite ele vai atender muito bem também, caso você queira desbloquear alguns recursos. O plano business às vezes nem é tão importante assim para quem está começando no ClickUp. Tem algum tipo de dúvida relacionada aos planos do ClickUp? Deixa aqui embaixo que eu posso te ajudar. Então, curta o vídeo e compartilha aí.